Programa Os Cosmocratas. Rádio Sinarquia. O que resta fora ossos? Qual o simbolismo da caveira? E por que parece que só o que sobra? Nós vamos falar aqui da fisicalidade e da extrafisicalidade. Como esses processos do término da vida acontecem. Percebam que sempre você vai deixar para trás restos mortais. Por que isso? Há experiências elevadíssimas na própria espiritualidade que também terminam na caveira, em seu simbolismo. Há uma prática com o mantra sagrado Pander, que é um acesso direto com a nossa essência. Chamamos a essência, em esoterismo, de ancião dos dias. Por quê? Porque o ancião dos dias é você sempre. Essas cascas criadas, que você pensa que é você, jamais foi você. E nós vamos provar de forma prática. Quando você observa uma pessoa dormindo, em coma ou morta, o que há ali? Você até toca naquele ser, possa que algum equipamento mostre nos vivos, né, com exceção dos vivos, algum sinal elétrico. É lógico que a célula ela tem uma programação robótica de interpretar sinais. Então você vai ver na pele, né? Ela vai conversar com tonalidade. Se muita pressão, possa que apareçam a tonalidade do sangue. Porque o sangue se incomoda, ele quer ali resolver. É uma programação mecânica. Ou o branco, no caso que você tranque a oxigenação daquele local. Mas percebam, o que há na matéria, fora a matéria? O que podemos falar é que sempre vai sobrar uma lembrança na natureza. Mas se você acessar o mundo de Aziluth, que é uma das regiões mais elevadas em frequência na própria natureza ilusória, quando escapa da forma ilusória da própria natureza, onde as saias da mãe natura não lhe cobre mais, você vai observar que o ancião dos dias, se ainda criar pessoas do singular, se você ainda não estiver fundido a ele, aparecerá o ancião separado de você, você ainda não se reintegrou, então você vai ver uma pessoa e outra, e ao lado, mais precisamente à sua esquerda, uma deusa, que nós vamos chamar de Kali. A Kali carrega isso aqui, sempre dando um sinal que tudo que você é vai acabar. Tudo que você faz, que você crê, seu partido político, sua crença, sua união conjugal, sua família, seu nome, endereço, CPF, RG. Conta bancária, então nem se fala, essa acaba antes de você morrer, né? Que você é obrigado a pagar impostos, aquilo que é imposto a você para você, se você tiver o que você pensa ser seu. E essa deusa, voltando lá para, né, os elevados da própria consciência, essa deusa se chama Kali, estamos no Kali Yuga, onde tudo deve acabar. O Kali Yuga é exatamente como se você comparar, por exemplo, o planeta Terra. Ele está numa zona ecológica. Que coisa boa, né? Muito bela. Pois é, gente, eles usam dessa beleza mesmo para te prender aqui. Porque se fosse um lugar feio, inóspito, tipo Marte da vida, você quereria fugir para cá. É por isso que os exilados estão aqui. Realmente é um exílio, né? Porque aqui ainda há uma utopia, algo a se encantar. O dia que nós mesmos destruir tudo, né, vai sobrar a caveira da Terra, que é
como aconteceu com aquele cadáver sideral que a gente chama de Lua. Mas por que não sobram, né, esses restos em Júpiter, nesses planetas distantes? Porque lá a completude de matéria é energética. Eu já fui, por exemplo, em viagens oníricas até Júpiter. O que eu encontrei lá? Restos, corpos, fétidos, doentes? Não, eu encontrei corpos energéticos. Eles já se resolveram, né? Eles ultrapassaram já o seu tempo de experiência na matéria. Então não produzem resíduos. Então, se não produzem resíduos, não produzem karma. E não tem por que voltar para um planeta como esse aqui, em que tudo que sobra são ossos. Perceba essas coisas, gente. E nós somos muito escarnecedores, mesmo que se consideramos, né, cidadãos éticos, morais. A gente não evoluiu ética e moralmente ainda, por isso que a gente está aqui. A única coisa bonita que a gente tem aqui, e aparente, é a beleza da natureza, a beleza natural que a gente tenta colocar na cosmética, né? E não dá certo, porque a gente continua podre por dentro, em todos os aspectos. A própria carne, ela fede, ela tende a deteriorar. Você vem da caveira e volta para a caveira. Sim, você vem de uma caveira, você estava dentro da estrutura óssea de sua mãe e vai ter a sua um dia. Mas o que significa isso, né? Quando chega lá nas alturas ainda, a visão mórbida de uma caveira, é lógico. Para você se integrar com o ser, você vai estar vendo um cinturão de caveiras na deusa e no Deus interno. Por quê? Porque você só vai se reintegrar a eles superando a morte e a própria vida, que está representado naquele casal sagrado, quando tudo em você morrer. Tudo. Desaparecer tudo e tudo começar de novo. Para que você agora tenha liberdade. Porque o que é o livre-arbítrio e a liberdade? A liberdade nos convida à soltura. Então, se você tem um nome, você tem um partido político, você tem isso, tem aquilo, você tem família, você tem apegos, como você vai se dizer livre? Essas coisas estão em você e cria peso. E tudo que tem peso vai para baixo e é dominado pela gravidade. E aí tudo se torna grave. Daí é plausível ir num consultório ou num templo. Ou pedir para algum político, né, que melhore a sua rua para você não comer poeira todo dia, enquanto eles estão andando em naves espaciais de 100 mil reais, né, com um arzinho ligado e as vidraças fechadas, rindo da sua cara. Que é isso que acontece aqui. Por quê? Porque o plano físico é o único plano que não dá para ver os outros. Percebam isso? Plano físico, ele só dá para ver o físico. Se você vai já ali no astral, que é inferior para muitos, você vê o próprio plano, você vê o etérico do plano, a vitalidade, e você ainda vê o quê? O plano físico. Então é muito fácil para um mago negro lá do outro lado te manipular, te colar uma crença, colar uma crença política, um vírus de uma ideia, apenas soprando no seu ouvido, porque você não vê e você vai achar que é você que está escolhendo alguma coisa. Quando você, na verdade, está escolhendo as opções deles. Você não cria, você não elege opções. Né? Estou falando isso nas vésperas das eleições, né? Planetárias, mas muito estritas, né? Muito pequenas, porque é só nesse país que não fala o tupi-guarani, que era para ser a verdadeira língua. Falamos uma língua estrangeira achando que estamos falando brasileiro com brasileiros. Mas, se eu fosse implantar a sinarquia, o tupi-guarani seria obrigatório nas escolas, não de forma impositória, mas seria, né, um adicional num currículo para que brasileiros falem brasileiro com brasileiros. Nem isso a gente faz. O que nos sobrou é os restos mortais de uma língua morta como um português que nem é o português nativo. Ok? E voltando para os planos. Por que você pode ser manipulado e você pensa que você pensa e sente?
como você sente e pensa. Você não sente e pensa muitas vezes o que você quer. Você nem sabe o que está acontecendo nos bastidores, porque você é um refém de um plano que encanta, como tudo que o ser humano sabe encantar aqui. A charlatanice do discurso político, do discurso de beleza, da estética, a própria ciência farmacológica, a psicologia, as religiões. Mas você não vai escapar, mesmo que você se inicie agora, isso já me ocorreu. Tá? Eu não gosto de colocar o cronograma do tempo nesse mundo como datações, mas eu vou, apenas por ordem, eu vou colocar um assunto aqui. Nos anos 90, quando eu me atirei de cabeça na espiritualidade, a primeira experiência, depois de eu praticar o Tantra, foi no plano mental em que me encontrei com essa deusa aqui, o Aká, em que ela, com seus olhos flamejantes, né, de puro forrate, né, mais de forma estúpida, vou dizer que mais parecia o raio laser, me desfere naquele momento ali um golpe energético nas áreas que eu considero como sexual. Por quê? Porque estamos presos ao sexo. A própria competição política, a competição atlética, a competição entre gêneros, tudo está falando de sexo. Então você não tem como fugir enquanto você simplesmente está aqui para gerar. Enquanto você está gerando, você está acumulando coisas que vão voltar para você. Tive experiências muito interessantes ainda dentro desse aspecto, como o amparadorismo. Isso é mais característico e peculiar da crença espírita, em que devemos auxiliar quando podemos, e sem cobrar nada. Cobrou não é ajuda, é pena. Ou, melhor, é exploração. Em que eu me encontro com um popular que desencarnou há pouco tempo, e ele vem a mim, fora do corpo, ele desencarnado, e me pede auxílio. Alex, você falava muito, né, da evolução moral, né, e as questões dos vícios, dos excessos, dos abusos. Eu não estou gostando desse meu estado. Eu gostaria que alguém me desse algum conselho, o que fazer, porque por mim eu não estou conseguindo. O que eu faço com ele? Eu o elevo alguns metros daquele chão. Eu vejo que ele sorri, ele agora emana um outro tipo de aspecto, outro semblante naquela alma outrora, parece que confusa, para não dizer perdida, para não se aqui aguçar preconceito, né, como se alguém fosse menos perdido que o outro alguém. E logo eu o largo, né, numa cadeia, visitei, né, uma cadeia de cura, uma cadeia energética, mediúnica, em uma sessão espírita próxima e deixei ali a encarregado de pessoas com propriedade para guiá-lo. Eu vejo que isso foi uma grande ajuda para mim entender que o que sobra além dos ossos. Muito obrigado a todos. Paz reverencial.